Olá, boa noite a todos. Bem-vindo aos estudos e à nossa reunião pública aqui no Samaritano de Jesus. Hoje, nossos estudos começam primeiro com uma prece, né, para agradecer essa oportunidade única de estarmos aqui reunidos. Depois nós teremos uma palestra sobre o tema espírita. Depois teremos também um trecho do Evangelho. E assim, mais tarde, nós teremos as vibrações, onde teremos a oportunidade de vibrar para todo o planeta. Então, esse é um momento de grande concentração e que nós teremos que ter os nossos melhores sentimentos para transmitir para esse planeta que precisa tanto. Posteriormente, nós receberemos a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, onde ele levará os remédios para a cura espiritual, para a cura do corpo e para todas aquelas pessoas que estão tão necessitadas. Então, agora é o momento da prece inicial. Eu peço a todos que pensem em Jesus, pensem no amor profundo que Ele tem por nós. Feche os olhos, pense nessa luz divina, porque é um momento de gratidão, um momento de agradecer a oportunidade de estarmos todos unidos pela transmissão via internet, mas que sempre que Deus nos dá a oportunidade do aprendizado e que possamos aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. Muito obrigada, que assim seja. Agora eu passo a palavra para a Fernanda, que vai fazer uma palestrinha sobre o tema da doutrina. Uma distância. Hoje o nosso tema é a parábola do cego que guia cego, e é um tema que nós vamos ver que é bem atual, então vamos lá. Que os bons espíritos possam nos acompanhar em mais esse estudo. A parábola do cego que guia cego. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não, cairão ambos na cova. Não, cairão ambos na cova? Lucas, capítulo 6, item 39. E daí tem um trecho do Evangelho de Mateus, que é: então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus, capítulo 15, versículo 12 a 14. Aí, quando a gente se depara com esses dois trechos, a gente se pergunta, né? Mas como assim cego que guia cego, né? É como é mesmo dito na parábola: ambos cairão na cova. Até coloquei uma imagenzinha, porque como alguém que não enxerga, alguém que não consegue ver, vai guiar outra pessoa? E como que nós vamos interpretar isso? Como que nós vamos tirar o véu das palavras e compreender a sua essência? O que o nosso Mestre Jesus quis dizer em cego guiando cego, né? Qual foi o intuito dele? Então, a parábola do cego que guia outro cego está no contexto do Evangelho, em que os fariseus, em suas hipocrisias, valorizavam mais as práticas exteriores do que realmente seguir os preceitos das leis de Deus. É como foi dito na própria parábola, né? Que não nenhuma... Deixa eu só colocar exatamente. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. É o que ele está querendo dizer aqui. Esses dogmas, vamos dizer assim, que nem ele coloca essas hipocrisias, esses detalhes que os fariseus daquela época davam tanto valor, não foi algo que o Cristo deixou, não foi algo que ele veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar os ensinamentos do amor, da caridade, do respeito
Então, tudo aquilo que não foi ensinado, todos esses dogmas, todas essas hipocrisias, seriam arrancadas, né? E daí, coloca a seguinte parte: as práticas do bem e da caridade sucumbiam para o formalismo religioso. A maioria dos fariseus e escribas estava cega e surda espiritualmente. No livro do Caibar Schutel, ele esclarece: há cegos do corpo e cegos do espírito. E se é horrível a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a do espírito. Entretanto, difícil ou quase impossível é encontrar um cego a guiar outro cego, ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Esse é do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, a gente vê não só em outras religiões, né? Quando a gente se depara muitas vezes com alguns representantes religiosos que, na verdade, não têm nenhum conhecimento, não têm noção realmente do que o Cristo quis nos ensinar, né? Falam muitas vezes algumas coisas equivocadas e eles estão guiando multidões. E isso pode acontecer até mesmo dentro da casa espírita. Quando nós não estudamos, quando nós não nos preparamos, quando nós não nos dedicamos ao estudo, muitas vezes a gente pode estar guiando outros cegos, né, como nós. Uma vez que eu falo, um exemplo simples, aqui mesmo, nessas palestrinhas no Evangelho, todos nós aqui somos pessoas comuns, nem melhores nem piores, apenas trabalhadores dessa casa espírita, tentando passar algo tanto para quem está assistindo como para nós mesmos, porque esses estudos acabam que são muito mais até para nós do que para quem está assistindo. Então, imagina se nós não nos dedicarmos ao estudo, se não procurarmos fontes confiáveis, nós vamos ser cegos guiando cegos. Então, não só em outras religiões, às vezes com algumas interpretações equivocadas ou com dogmas que muitas vezes não representam em nada os ensinamentos do Cristo, mas a própria dedicação que nós temos perante a doutrina espírita. Então, nós quisemos colocar aqui um pouquinho do conceito, porque assim, o que é o cego? Né? O cego é a ausência de luz. Então, eu coloquei uma imagem representando como nós enxergamos, né? O nosso olho, ele capta a luz e ele isso que vai impulsionar os nossos neurônios para fazer essa leitura do que nós estamos vendo. Então, uma pessoa que ela não enxerga, ela não consegue ver a luz, né? Então, quando a gente pensa na cegueira, a cegueira é a ausência de luz. E a ausência de luz, hoje, né? Estudando um pouco mais do espiritismo, nós entendemos que é ignorância, né? A ausência de luz é ignorância na vida. E o que é ignorância? É a falta de conhecimento. Muitas vezes nós falamos que espíritos maus, obsessores, ou nós mesmos, mas todos somos espíritos ignorantes, né? Nós ainda não temos conhecimento suficiente e por isso ainda erramos, né? Ou não nos esforçamos o suficiente. Muitas vezes a gente já tem o conhecimento até um certo ponto, mas não nos dedicamos o suficiente para que aquilo mude, nos transforme e que nos permita ter ações diferentes. Então, quando o Cristo coloca cego guiando o cego, olha como é amplo, né? Olha como a sabedoria dele, né, é algo que é muito além da nossa inteligência. Há quantos mil anos isso foi dito e quanto isso é presente, né? Desde os fariseus, e até hoje nós temos os fariseus modernos, vamos dizer assim. Até hoje nós temos esse problema, né? Essa falta de conhecimento. E até quando a gente vai postergar, né? Então, essa parábola, além de nos alertar, né, para esse lado da responsabilidade que nós temos como cristãos, do que nós passamos para os nossos irmãos, vem nos alertar do quanto tempo nós estamos nessa cegueira e por quanto tempo nós vamos durar nela, né?
Por quanto tempo nós vamos insistir em não estudar, em não aprender e continuar muitas vezes falando bobagem para as pessoas com quem nós convivemos? Porque muitos de nós, eu tenho certeza, que em várias situações sempre vem alguém conversar com a gente, sempre vem alguém nos perguntar alguma coisa sobre o espiritismo. E como é que você vai responder? Né? Quem vai ter a humildade de muitas vezes falar assim, olha, eu não sei, mas eu vou procurar, eu vou me informar e te dou uma resposta. Ou você vai pegar e vai dar aquela enchida de linguiça, vai falar uma coisa assim, meio que o basicão ali, e ver se cola, né? Então, é cego guiando cego. E olha a nossa responsabilidade perante isso, né? Então, que a gente possa ter um pouco mais de responsabilidade com o nosso conhecimento, de procurar conhecimento e de ter consciência desse meio que nós vivemos, ainda mais hoje com a internet, com toda essa rede que liga todas as pessoas, o mundo inteiro em fração de segundos, a responsabilidade que nós temos. E daí tem um outro ponto de vista que eu achei bem interessante, que até a Joana de Ângeles expõe. Facilmente observável que o ser humano copia comportamentos, assimilando e espelhando ideias e modismos dos mais diversos. As diversas mídias, utilizando de personalidades bem-sucedidas em seus campos de atuação profissional, impactam profundamente em nossas vidas, como se refere à benfeitoria espiritual Joana de Ângeles. Então, eu vou ler esse trechinho e a gente dá uma discutida rápida. A alucinação midiática, a serviço do mercantilismo de tudo, vem a pouco desacralizando o ser humano, que perde o sentido existencial, tombando no vazio agônico de si mesmo. Numa cultura eminentemente utilitarista e imediatista, o tempo sem tempo favorece a fuga da autoconsciência do indivíduo para o consumismo, tão arbitrário quanto perverso, no qual o culto da personalidade tem primazia, desde a utilização dos recursos de implantes e programas de aperfeiçoamento das formas, como tratamentos especializados e de alto custo, até os sacrifícios cirúrgicos, modificando a estrutura da organização somática. Mas o que ela quis dizer com isso? Então, nós já sabemos a responsabilidade que nós temos com o que nós falamos. E aí entra aquela outra parte. E como nós agimos, né? Nós sabemos que o ensino vivifica, mas o exemplo arrasta. Então, não basta, muitas vezes, eu ter conhecimento, simplesmente. Poxa, agora eu estudei, eu sei essa parábola, né? Ou eu penso que sei um pouquinho dessa parábola. Mas eu vivencio ela. As pessoas que estão assistindo, se elas observarem a Fernanda, será que a Fernanda realmente ela vivencia tudo isso que ela está falando? Muitas vezes é até muito difícil quando a gente vem falar, né, aqui, vem fazer palestrinha ou evangelho, exatamente por essa, vamos dizer assim, falta de moral. Porque a gente muitas vezes se enxerga como quem não faz, não tem atitudes assim. E para nós encerrarmos, é muito simples, né? Muitas vezes a gente vê tantos blogueiros, tantas pessoas que fazem palestra, tantas informações, e a gente se espelha tanto nessas pessoas que são coisas tão materiais, tão superficiais. Por que nós não aproveitamos essa oportunidade que nós estamos tendo, esse despertamento, para que nós comecemos a nos espelhar no Cristo, em tudo aquilo que Ele fez, em todos os exemplos que Ele nos deixou, em todos os ensinamentos que Ele nos deixou, e que nós possamos, com um pouco mais de força de vontade, nos dedicar a isso e viver tudo aquilo que Ele nos deixou. Muito obrigada, uma boa noite a todos, que assim seja. Obrigada, Fernanda, pela excelente palestra, que nos trouxe muita reflexão. Afinal, Jesus disse, vós sois luzes, né? Então, nós temos que fazer iluminar nessa luz. E como é que a gente faz isso, né? Pelo estudo, pelo conhecimento. E só através do estudo que nós vamos poder desenvolver a autocrítica, né?
vamos poder sair do achismo, né? Vamos poder realmente verbalizar conceitos que nós aprendemos e podemos compartilhar com os nossos irmãos, né? Então, é muito importante a questão do exemplo, né? Não são as mídias, né? Que nem a Fernanda trouxe para nós, não é o que está na internet, tudo que a gente tem que aceitar como modelo, porque a gente tem um modelo maior, que é o modelo de Jesus, né? Então, a gente sempre, quando se depara em situações de gente, tem que pensar, o que Jesus faria, né? E agora, vem trazer um tema muito interessante aí do Evangelho, a senhora Celina. Que a paz de Deus e o amor de Jesus possam nos envolver. Hoje me coube o capítulo 6º. Vinde a mim, vós que estáis aflito, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é leve e todo jugo é suave. O que significa estar com Jesus? Foi ele mesmo que afirmou: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, nesse capítulo, vai falar do fardo leve e o jugo suave. Seria isso verdadeiro ou falso? Seria real? Como que eu vou fazer com que um peso, aí uma roupa, pese nada, praticamente, graminhas? Sendo o Espiritismo uma ciência que trata da natureza, da origem e destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal, é importante que busquemos comprovar cientificamente as afirmações que o plano espiritual, ao longo do tempo, nos tem transmitido. Então, aqui na tela, nós temos o jugo. O jugo é aquela peça ali onde se colocam dois animais, dois bois, né? Um está conjugado ao outro. Assim, é pesado. Mas se ele estiver com Jesus, que a outra imagem mostra, vai ser leve. Então, vamos ver. Por que esse jugo ele nos traz dor? Por que ele nos traz dor? Porque a dor é física. Vamos ver, então. A dor é diferente para cada um de nós ou as pessoas tendem a exagerar? Na verdade, a percepção da dor é individual. A sensibilidade e a resistência são específicas de cada pessoa. E por quê? Então, a gente vai tentar explicar. Existe na medula espinal ou espinhal um regulador da dor, que chama gate control, ou controle da dor, que permite que os neurotransmissores regulem a intensidade da dor. Gate control, se ele estiver aberto, então todos os estímulos dolorosos atingem o cérebro. Vamos ver? Quando o portão, esse portal, ou portão, ou porta, fica aberto? Quando eu levo uma vida mundana, despreocupada com as consequências, desamor, vou agregando antimatéria, que não tem nada a ver com a matéria que Deus colocou para o nosso serviço, no meu perispírito, e isso vai o quê? Vai acarretando que a porta vai se abrindo. Você vai colocando, ela vai se abrindo. Tudo que envio ao retorno. Isso não podemos esquecer. Não fica um centil sem ser cobrado. A palavra de Jesus. Envie energia de ódio para o meu suposto inimigo, porque se a gente for pensar, a gente não tem inimigo, né? A energia vai, porque o nosso pensamento, a nossa palavra é energia, e ela corre em direção à pessoa que eu estou pensando. Mas o magnetismo traz de volta, a gente não sabe disso. Que nós temos um ímã que busca aquilo que você mandou. Então, por quê? Porque nós estamos todos conectados. Nós somos todos filhos de Deus. Então, eu queria mostrar aqui na imagem que essa maneira da gente agir como um animal é essa maneira que abre o portal para nós. Escancara, realmente. Então, é incrível que as pessoas não possam entender isso.
Não sei se vocês, no passar da sua vida, eu já ouvi alguém dizer assim: fulano é estúpido que parece um cavalo, só vive dando coice. Ele está o quê? Nesse cérebro animalesco, que a gente vai olhar na frente. O ódio, a raiva, os sentimentos obscuros, a falta do perdão, abrem a porta para a dor. Então, quem é fechado para não abrir, porque o perdão, a própria palavra está falando que é perdoar. Então, é para doar. Per é para, doar. A gente não dá. Morro, mas não perdoo. Então, morro com a minha dor. A pessoa vai sentir 100% a dor. Se o portal estiver fechado, 50% ao mesmo estímulo da dor daquela pessoa, a outra lá, ela vai sentir só metade. E se estiver fechado 80%, ela só vai sentir 20%. Né? Aí está o recado. E foi Jesus que falou: vinde a mim, vós todos que encontrais sobrecarregados, eu vos aliviarei. O que é eu vos aliviarei? Ele vem aqui e tira a minha dor? Claro que não. Ele deu um protocolo para nós seguirmos. Esse protocolo são os evangelhos, são as parábolas, está bem descrito ali, a gente pode ver, a gente pode sentir. Inversamente, quanto menor for a atividade elétrica cerebral, tanto maior a produção de endorfinas e encefalinas, que fecharão o portão. Então, quanto bem você fizer, você vai fechando esse portão. Uma consequente redução da sensibilidade da dor. Aí está explicado. Se vê uma pessoa nervosa, ela sente a dor dobrada. Jesus põe uma condição à sua assistência e felicidade que promete aos aflitos. O jugo é a observação da lei. Porém, esse jugo é leve. E essa lei é suave. A única condição que Jesus deu, que é a chave de tudo, sem esse não tem conversa, é amor e caridade. Amor no sentido espiritual, da moral, do perdoar, de compreender, de aceitar. Caridade no sentido de você dividir. Mas não é para você ficar só nessa caridade material, porque isso também não evolui. Ou talvez, para não tirar muito, a gente fala que evolui um pouquinho. Porque a caridade material tem que evoluir pelo amor. E não a caridade material evoluir o amor. Isso não acontece. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha aí. Esquece de você. Dá o perdão para quem precisa. Faz o bem para quem precisa. Tome a sua cruz. Leva a sua mochila. Você trouxe uma mochila aqui para a Terra. Dá um jeito nela. O que a gente faz? A gente não vê a nossa, como também fica perturbando os outros, tirando muitas vezes até as pessoas do bom caminho. Fica bem, né? Pois quem quiser salvar sua vida, perderá. Você não quer perder os amigos, porque os amigos não gostam que você é religioso, que você é rato de igreja, que você é isso, que você é aquilo. Então vai com ele, depois você sofre junto. Dor, sabe-se que é um sinal fisiológico. O que é um sinal fisiológico? Sinal fisiológico é um sinal do corpo físico. E não é patológico. Quem que não é patológico? Não é doente, não é doença. É que só sente dor quem é saudável. A dor é um alarme do corpo para avisar que está morrendo células. Tem células sendo agredidas. A definição clássica dessa frase, então, é clássica porque os cientistas, os médicos já estão sabendo que a pessoa que tem muito problema no coração, tem muito problema, tem dores difusas, ela está fechada com ódio, com recalque, às vezes da infância. O pai e a mãe já morreu, mas ela continua ali, falando do pai, que ela é assim para o pai da mãe. Ninguém é assim por ninguém. É porque é. Então, essa definição clássica é assim. É sinal biológico. O que é sinal biológico? Sinal do corpo, que caracteriza uma injúria celular. O que é injúria celular? Injúria celular é uma agressão a essa célula. Aquela energia que você está guardando aí, ela está marretando, ela está esmurrando sua célula.
visando a integridade do organismo. Por quê? Ela está chamando sua atenção que alguma coisa está acontecendo dentro de você. Se não é por fora, o médico não está encontrando, então você tem que ver por dentro. Ou seja, é um alerta contra alguma inadequada, de alguma ação inadequada que o indivíduo está promovendo ou a qual está sendo submetido. Por exemplo, se esse forro agora aqui cair em cima de mim, eu vou gritar, porque eu gritando, alguém vem saber o que é. Então, é um alarme do meu corpo, porque eu estou submetida a isso. E tem essa outra parte que eu promovo para mim mesmo, porque eu sou má, não quero perdoar, não quero ajudar, não quero esquecer, e fico ali me fechando, estou adquirindo doença e câncer. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, olha que coisa mais linda. Deus, na sua infinita misericórdia, colocou para nós esses neurônios, que chama quarteto da felicidade, né? É só ser bom, é só compartilhar, é só amizade, é só sorrir, é só ajudar que os seus neurônios vão produzir dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina. São hormônios. O que são hormônios? Substâncias químicas que os nossos cérebros sabem trocar, sabem trabalhar. Esse aí é o quarteto da felicidade. Pratica a lei do amor e estarás feliz aqui na Terra. Pratica o mal e sentirá dor e infelicidade. As dores que sentimos hoje são débitos de vida passada, que não queremos pagar e contraímos mais e mais. Né? A dor é necessária em todas as nossas atividades, uma vez que existe para a nossa proteção e para a preservação de nossa saúde. Imagine se alguém que quebra o pé e não sinta dor. O osso vai ser colado fora do lugar, porque não tem nenhum aparelho para consertá-lo, e ele também não está sentindo dor, não foi procurar, não sabe o que quebrou. Provavelmente no futuro, a lesão acabará transformando-se em deformidade, e mesmo assim o indivíduo estará sem sentir dor alguma. Portanto, a dor não adianta jogar para Deus que a dor é um castigo, Deus está castigando. Morreu essa gente aí, vai ver que não prestava, não tem nada a ver. Ora. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, tem tudo planejado. Ele não é como nós, que fazemos as coisas da nossa maneira. Ele tem todo um plano. É o plano da evolução. Tudo se movimenta nesse universo. Nem é só na Terra, é um universo. Portanto, a dor não é um castigo. Muito ao contrário, é um aviso. E aqui cabe uma questão. A dor é a mesma para qualquer pessoa? Não, nós vimos ali na frente que não. Então, vocês podem olhar nessa imagem e ver que o nosso cérebro tem duas divisões. Essas divisões, que é o neocórtex e o arqueocórtex. O arqueocórtex, que eu queria mostrar, ele é mais animalesco, aquele do animal que eu mostrei no cérebro lá. Então, nós temos muitos assim, lances, muitos insights, né, no momento do ódio, da raiva, do orgulho, do egoísmo. Mas nós temos ali no meio também um sistema límbico, que é o sistema das emoções, uma espécie, o Espírito me falou que era uma espécie de transição, porque o neocórtex, esse aqui, que não dá para eu mostrar aqui, neocórtex, ele tem que assumir o lugar dele. As reencarnações nossas aqui, vou ler aqui, o neocórtex é ele que nos permite, através das encarnações sucessivas, ir diferenciando-nos dos animais irracionais. Atividade mais diferenciada como resolução de problemas, redação de textos, materializar as ideias, a prática do bem, do amor, da fraternidade, da partilha. Para isso, o neocórtex tem que assumir o controle. Então, ele tem que assumir o controle. O arqueocórtex tem que desaparecer, porque à medida que nós vamos enfraquecendo esse arqueocórtex, que é do instinto animal, o neo vai tomando conta, e nós vamos mudando a vibração, porque tudo no universo é vibração, são energias, são frequências vibratórias. Então, quando a energia é muito lenta, vai se arrastando,
ela é densa, pesada, e ela é dos espíritos mais inferiores. Quando ela tem uma frequência vibratória mais nobre, ela é dos espíritos superiores. Então, quando você pensa, você oferece, você se coloca com aquela dor, oferecendo a Deus para que algum motivo na nossa vida a gente adquiriu essa dor, e a gente fez algum colapso nessa onda que estava passando aí, que é dos pensamentos ruins, veio para mim, porque encontrou sintonia dos meus pensamentos. Então, a gente vai pedir para o plano espiritual de luz, que ele tem uma frequência nobre de vibração, e ele tem o maior prazer de nos atender. Olha o que Jesus diz: eu vos aliviarei. Jesus diz que alivia. À medida que você vai praticando bem, ele vai aliviando. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Deu para entender um pouco? Qualquer coisa, vem para o estudo. Aqui, logo que acabar a pandemia, que ficarmos livres, estaremos aqui. Poderemos estudar em pormenores. Eu gosto de estudar trecho por trecho. Então, vamos fazer um resuminho aqui. O nosso cérebro, de forma resumida, possui duas partes, o árqueo e o neo. O primeiro, o árqueo, o córtex arcaico, primitivo, tá vendo? Primitivo. Está presente em todos os animais e também nos nossos comportamentos animalescos que a gente tem. Estúpido, grosseiro, né? Então, esse é o homem ainda envolvido com essa parte primitiva, querendo, com muito egoísmo, sobrepor a todos, então ele facilmente se irrita. Já o segundo, o neo, ele é exclusivo do ser humano. E ele tem que evoluir, ele precisa evoluir, porque nós moramos na superfície da Terra. E nós temos que sair, nós temos que ir embora daqui. Nós não podemos ficar aqui, aqui não é nossa casa. Aqui é uma passagem só para nós. E a espiritualidade coloca, olha a beleza, né? Esse sistema límbico, que é dos mamíferos, é o cérebro da emoção. É o cérebro emocional. E daí participa mente e coração. Equilibrando, nós vamos viver bem. O arqueocórtex é reptiliano. A gente fala que ele é reptiliano porque ele é do animal. Ele é dos répteis. Cérebro primitivo, que é daquelas coisas densas, pesadas, que você precisa ver para crer. Então, deu para ver? De acordo com a cor, é o simbolismo aqui. Então, e Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é um convite para que reconsideremos a ilusão da matéria, busquemos a integração com o Cristo interno que de cada um de nós temos, que é Jesus. Sinta Jesus. A gente precisa sentir Jesus, porque ele disse assim, em outras oportunidades, ele disse assim: eu ficarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, ele está comigo. Tudo que acontece comigo, ele sabe, porque tudo que acontece comigo é energia. E ele é um ser iluminado, ele é de fóton. Fóton é iluminação. Ele tem um poder de luz extremamente grande. A gente não tem palavras para falar. É magnífico. E, no entanto, ele diz que fica comigo, polo mortal. Aqui, vê? E a gente não faz uso disso. A gente não acredita em Jesus, a gente acredita na ciência. Um punhado de homem que estuda um pouco e vem explicar para nós dessa forma, a gente acredita. Mas em Jesus, não. Isso é terrível. Porque eu estou falando aqui, não quer dizer que eu acredite, tem momentos que falha. Mas agora, nessa pandemia, todo mundo ficava pondo medo, você fica lá em casa, porque isso, porque aquilo, porque você tem do grupo de risco, patati, papai, a gente ficava falando. Aí me veio a ideia um tempo que eu escutei. Em algum lugar, eu escutei assim: nenhum poder lhe é dado, senão aquele que vem de Deus. Foi Jesus que respondeu para Pilatos, quando ele disse para Jesus que ele tinha poder sobre Jesus.
Jesus era em silêncio, não respondeu. Mas quando ele falou, eu tenho poder de vida e morte com você, aí ele chama a verdade no quarto. Ele virou e falou, nenhum poder lhe é dado, senão aquele que veio do Pai. Eu admiti essa frase para mim. Então, quando alguém dizia para mim, cuidado com o coronavírus, você está com o coronavírus, você está não sei o quê. Nenhum poder lhe é dado, senão aquele que vem de Deus. Se eu tiver, é porque Jesus permitiu. Se Jesus permitiu, porque tem alguma função. Passando ainda, faz 6 meses, estou aqui. Esse é um convite para que reconsideremos a ilusão da matéria. Busquemos a integração com o Cristo interno. Percebamos Jesus. Sintamos o seu amor em face às tentações do mundo para entendermos as leis divinas e para o nosso bem viver. Matéria? O que é matéria? A gente fala assim, você não explica aí para mim, você fala assim que a gente é materialista, mas como que se quer dizer isso? Ó, matéria, ela é formada de átomos, moléculas e células, que por sua vez formam órgãos. Agregada, ajuntada, apertada, exprimida, ela é matéria. Aí tudo aqui é matéria, está tudo comprimido. Desagregada, desmanchada, ela é onda. Os nossos pensamentos são ondas. Mas a gente não acredita que o nosso pensamento pode fazer mal para os outros. A gente não acredita. Mas pega o celular aqui, tem o celular mais chique que puder, mas não sabe como ele funciona. Como é que as minhas palavras aqui podem chegar do outro lado do oceano? Como é que eu fiz? Peguei o celular, maiei lá, para ela poder pegar e ver? Não. Foi onda. Gente, vamos entrar na era da luz, né? Agora é era da luz. Pelo amor de Deus, vamos estudar. A Fernanda já falou aqui, já convidou. Eu aqui estou reiterando esse convite. Venha lá, venha aqui. É muito diferente a maneira que vocês pensam. Aqui, nós não sabemos. Eu tenho 33 anos de espiritismo, eu não sei nada. Eu aprendo aqui com a turma. E um pouquinho também eu faço, porque eu estudo. Mas a gente não sabe. Sabe quando que a gente vai saber? Quando a gente colocar em prática. Aí é só você sabe. Mas enquanto a gente só fala, não é. Então, o amor também. O amor é uma frequência vibratória que nos mostra o verdadeiro caminho do amor e da harmonia. Você sabia que o amor é a frequência mais alta? Não existe outra força, outra energia mais alta que a do amor? Eu acho que eu pulei um. O corpo físico caminha no mundo da matéria, mas o aspecto mais sutil desse corpo, ele se move e interage com o nível de energia pura, em nível sublime. Estamos em busca do amor verdadeiro, por isso que nós estamos aqui. A gente se atropela tudo com esse amor que a gente fala aqui, que não tem. O amor não é emoção. Alguém vai brigar comigo. Ah, pelo amor de Deus, eu sinto uma emoção. Você pode sentir, não é? É uma frequência vibratória que nos mostra o verdadeiro caminho do amor e da harmonia. Acabou o meu tempo, dá só mais essa. Os nossos pensamentos e sentimentos estão ligados a essa energia invisível, átomo por átomo, para criar a vida física. A vida física é a ferramenta que corresponde pelas escolhas que elegemos como nossa verdade. Onde estamos estagiando? Em neocórtex ou em arque? Agora cada um faça a sua meditação. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Venham para cá. Venham estudar. Não agora, mas logo depois da pandemia. Que Jesus nos assista. Hoje e sempre. Agradecemos as palavras e os ensinamentos da Dona Celina, que nos trouxe aqui muita reflexão sobre estudar, né, a importância de acender a nossa luz e de vibrar amor, né? Então, falando em vibração, agora acho que é o momento de nós praticarmos a vibração de amor para com os outros, é o momento de fazer caridade, e aí, como diz a Dona Celina, a gente ativar o quarteto da felicidade, porque dando amor, a gente faz amor, a gente traz amor para nós mesmos, né? Então eu peço que possamos fechar os nossos olhos
e visualizar a figura de Jesus, levando luz para todos os lares, que nós possamos vibrar paz, começando do nosso lar, para os lares vizinhos das nossas casas, para as ruas, para onde trabalhamos, que possamos levar vibrações de amor para os nossos governantes, na esfera estadual, na esfera federal, que eles possam tomar consciência da grande responsabilidade que tem nas mãos, que nós possamos também vibrar por aqueles que estão nos hospitais, necessitando de amparo, de luz, de consolo, por aqueles que estão desencarnando nesse momento, que eles possam encontrar irmãos e luz, que nós possamos orar por eles para que eles encontrem Jesus nos ensinamentos e na luz dos irmãos que irão acolhê-los e ajudá-los. Aqueles que estão encarnando aqui no planeta, que possam também receber luz e amor da família, da sociedade, e que possa crescer e contribuir para a missão que foi planejada. Aqueles que estão no erro e estão nos presídios, que possam compreender o erro, mas se fortalecer nas palavras de Jesus para seguir em frente e se transformar. A todos nós, familiares, que haja muito amor e que possamos sempre lembrar de Jesus em todas as nossas ações. Que assim seja. Aproveitamos agora mais um outro momento, onde nós vamos receber essa falange maravilhosa, que é a falange médica de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, com a sua falange maravilhosa de médicos, que está visitando em nossos lares aqueles necessitados da cura física, que possam estar abertos para acolher a ajuda que vem de cima, não só para as curas materiais do corpo, mas para as curas do espírito, que possam ser intuídos a mudar, a perdoar, a refletir sobre os erros e a fazer a reforma íntima tão importante. E essa falange vem nos ajudar, contribuir conosco com o nosso crescimento, porque é assim quer Jesus, que nós crescemos e evoluímos, que nós construímos uma sociedade melhor e nos transformarmos em amor, para, junto com o trabalho de tantos espíritos amorosos como Bezerra de Menezes, possamos também contribuir com o nosso trabalho espiritual de caridade e de luz e de transformação. Agradecemos essa corrente maravilhosa que aqui veio e em todos os lares e lugares onde são necessitados, onde as portas da mente e do coração são abertas, agradecemos por esse trabalho magnífico e maravilhoso. Muito obrigada, que assim seja. Estamos finalizando mais essa noite, mas eu queria deixar 2 recadinhos importantes para todos vocês que estão assistindo, né? Primeiro é reiterar o convite para o estudo, né? Que hoje nós não temos estudos presenciais, mas temos vários estudos da casa que são feitos virtualmente, né? Então, para aqueles que têm interesse, o contato está na tela, né? Vocês podem mandar um e-mail para estudar conosco no contato@samaritanos.com.br. E o outro recadinho é que nós estamos em outubro, e outubro é o mês de luz, né? É o mês onde nós trazemos palestras especiais, né? Para tentar nos iluminar. Então agora, nesse sábado, deixa eu pegar aqui a minha colinha, nós vamos ter, o mês de luz vai ser sobre o tema Ciência, as Escolhas e a Moral.
Então, vamos ter palestras no dia 10, dia 17 e no dia 24. E a primeira palestra agora no dia 10, às 20 horas, nesse sábado, com o tema As Escolhas Individuais nas Aflições. Quem vai ser o palestrante vai ser o Dr. Walter Bonaparte Júnior. Ele é médico e muito ativo no estudo do Espiritismo. Vai ser bastante interessante e vai ser nas redes sociais, através do Facebook e do YouTube também, ok? Então, a todos que puderem comparecer e prestigiar essas palestras que realmente de pessoas que são estudiosos e que podem agregar aí no nosso conhecimento e nossa evolução. Agradeço a todos e até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus.